Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós iremos falar a respeito do BTC-I11, que é um fundo imobiliário da BTG Pactual. O fundo imobiliário CRI da BTG Pactual, o BTC-I11, ele é um tipo de fundo imobiliário de papel, com segmento de títulos e valores mobiliários. Os fundos imobiliários de papel são aqueles fundos imobiliários que não investem num imóvel corpóreo, no caso, um imóvel de tijolo. Esses fundos imobiliários em específico investem em papéis relacionados ao mercado imobiliário. Esses papéis são conhecidos como as letras de créditos hipotecário, os famosos LCIs. Eles também investem em letras hipotecárias, que são os LHs. E os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Analisando o BTC-I11 de uma maneira mais simples, os números assustam, porque aqui diz que ele despencou mais de 90% nos últimos 5 anos. E isso não é verdade, pessoal. Recentemente, no início de 2023 agora, o BTC-I11 aprovou, através de uma Assembleia Geral, com todos os acionistas desse fundo, um desdobramento de cota acionária. E eu vou compartilhar com vocês aqui. Foi aprovado, então, o desdobramento das cotas acionárias do BTC-I11 no início de 2023, mais precisamente dia 19 de janeiro de 2023, aonde o desdobramento das cotas acionárias ficaram de uma cota que seria desmembrada por 9 cotas. Então, quem haveria de ter uma cota do BTC-I11 agora teriam 9. Continuando nossa análise aqui do BTC-I11, ele é um fundo que já cresceu acima dos 15% nos últimos 12 meses. Já cresceu quase 5% nos últimos 6 meses e segue crescendo no início de 2024 até a data presente. Sobre a distribuição dos proventos do BTC-I11, como nós podemos perceber aqui, pessoal, a métrica para 2024 já está em 11,73% de distribuição de dividendos. E a média dos últimos 5 anos ficou em 15,11% de distribuição de dividendos. Muito satisfatório, um dividendo muito gordo, comparado a outros tipos de empresa. E aqui, o que nós precisamos entender? Por características únicas e peculiares, fundos de investimento imobiliários, eles têm por suas características próprias a distribuição de dividendos mensal. Então, como nós conseguimos acompanhar aqui através do site Investidor 10, em dezembro de 2021, ele pagou acima de 1% no mês de dezembro. Em janeiro de 2022, o resultado é o mesmo, acima de 1%, e é crescente aqui. Fevereiro de 2022, março, abril, maio. Então, o que nós podemos entender? Se ele paga acima de 1% mensal, ele é um fundo que ultrapassa os 12% anual, às vezes consegue chegar até 13% ou passar de 13% anual. Então, é um fundo que paga mensalmente. E isso é muito interessante para o pessoal que é acostumado a investir em ações, Ações que, por suas peculiaridades, costumam pagar, às vezes, semestralmente, anualmente, trimestralmente, Os fundos imobiliários, eles pagam mensalmente, todo o mês. Isso aqui, dentro de uma diversificação, de carteira, é um fundo que é bem interessante de se estudar e analisar. Todos os meses aqui, pessoal, pagando acima de 1%. Bem interessante. Aqui, no início de 2024, ele diminuiu um pouquinho a sua distribuição de proventos, e segue caindo, mas ainda assim mantendo. Bom, quanto mais fundos e empresas diminuem, a sua distribuição alavancada de dividendos, mais elas conseguirão crescer os seus caixas, O BTC-I11 é um fundo imobiliário que está em crescimento e com certeza será um fundo imobiliário muito promissor para o futuro.
disponibilizando dados aqui de outro site muito bom aqui para a gente analisar essas empresas e esses fundos imobiliários aqui, pessoal. O Status Invest, nós podemos acompanhar aqui o crescimento do patrimônio líquido, né, do BTCI11 da BTG Pactual. E aqui em 2017, ele declarou, né, um patrimônio líquido de 148 milhões. Em 2018, 147 milhões, né? Caiu um pouquinho, mas já teve uma resposta muito grande em 2019. Em 2020, ele já estava com 338 milhões, né, em patrimônio líquido declarado. Então, nós podemos perceber que anualmente são métricas de crescimento constante, né? Crescimento reiterado anualmente. Isso daqui é muito interessante para a alavancagem de qualquer empresa ou de qualquer fundo financeiro, né? Então, isso é muito importante. E no caso de BTCI11, é um fundo que vem crescendo de ano após ano. Em 2021, ele já quase dobrou o patrimônio líquido em relação a 2020, né? Então, isso daí é muito, muito interessante de ver, né? E em 2022, foi um dos anos recorde, né? Onde BTCI11 chegou na casa de mais de 1 bilhão, né, de patrimônio líquido, mantendo aqui em 2023 também, crescendo ali em torno de 15 milhões a mais, e agora para 2024, um crescimento de quase 10 milhões. Um fundo que ele vai comprando, né, títulos de dívidas, né, de investimentos no setor imobiliário, e vem trazendo respostas, né, positivas de crescimento, ano após ano. O fundo imobiliário da BTG Pactual, o BTCI11, hoje ele disponibiliza aqui um patrimônio, né, um valor patrimonial de 1,02 bilhões. O valor patrimonial por cota acionária está em torno de 10,22 centavos, R$10,22. A taxa de administração desse fundo é de 0,95% anual. Então, é um fundo imobiliário que tem uma baixa, né, taxa de administração. Isso acaba sendo muito satisfatório, né, para quem pretende, né, montar ali uma carteira, né, de dividendos de proventos mensais e ter baixos custos, né, de administração. Isso é bem interessante nesse caso do BTCI11. Concluindo sobre o BTCI11 aqui da BTG Pactual, pessoal, nós podemos chegar aqui a um PVP, preço sobre valor patrimonial, de 0,99. Ou seja, ele está sendo negociado e precificado dentro do mercado de ações do Brasil por menos de seu valor, que seria 100%, né? Aqui, a R$10,15, ele nos entrega um preço sobre valor patrimonial de 0,99. Isso significa que ele está abaixo do seu valor patrimonial, porque no último gráfico, a cotação justa, né, por cota em relação ao seu patrimônio líquido declarado seria de R$10,22. Então, se este fundo está a R$10,15, ele acaba sendo negociado, né, na Bolsa de Valores do Brasil um pouquinho abaixo do seu patrimônio líquido. E esta foi a análise sobre esse fundo imobiliário da BTG Pactual, que é o BTCI11. Pessoal, se gostaram do vídeo, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal. Eu agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.